Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana, dessa vez com o PET Volume 3, os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais. Essa semana aí da página 61 até a página 66. Não se esqueçam aí, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana, beleza? Bom, pessoal, a gente vai falar essa semana sobre o absolutismo, né? O absolutismo foi o sistema político e administrativo dos países europeus nos séculos XVI ao XVIII. Nele, o soberano centralizava todos os poderes do Estado em suas mãos, sem prestar contas à sociedade. Então, o absolutismo vem de absoluto. A gente vai ter o período aí da história em que os reis eles concentravam, né, em suas mãos o poder absoluto, eles que controlavam tudo, né? Faziam a legislação, a cobrança de impostos, coordenavam o exército, tudo isso estava nas mãos dos reis. Ao contrário do período do feudalismo, que a gente estudou, né? Que o poder estava dividido entre os vários senhores feudais, ok? Pessoal, o que vem a ser o Estado absolutista? O Estado absolutista se caracteriza por centralizar o poder e fazer valer a mesma lei em todo o território do reino. O rei administrava apenas com a ajuda de alguns ministros. Então, o absolutismo é a forma de governo e o Estado absolutista é aquele local, aquele, né, o que a gente conhece hoje como país, que aquele rei governava. Né, e ele governava com a ajuda de alguns ministros. Em alguns países a gente vai ver que os reis vão ser auxiliados aí por algumas assembleias, né, que podiam ser convocados, algumas questões mais específicas de cada um. Beleza? Bom, vamos então aí às atividades. Na número 1 está dizendo o seguinte. Já no final da Idade Média, durante a Baixa Idade Média, vimos o renascimento do comércio, das cidades e da cultura. Em meio a esse contexto, vimos também a terra perder o valor e as moedas passaram a ser o grande desejo de todos. Todas as mudanças que ocorriam naquele momento contribuíram para uma mudança social, política e econômica. No centro dessas mudanças estava o fortalecimento do poder do rei, a centralização das monarquias europeias. Sobre esse assunto, responda às questões. Então, vamos lá. Na letra A está perguntando o seguinte: o que são monarquias centralizadas? Então, monarquia centralizada é um sistema de governo em que o monarca, ou seja, o rei, ele exerce o poder absoluto. Né? Ele exerce o poder, está centralizado na mão dele. Então, é o sistema de governo em que o monarca, o rei, tem o poder aí absoluto, o poder centralizado nas suas mãos. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos à letra B. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, queda do poder dos senhores feudais? Então, como que foi possível aí que os reis chegassem ao poder? Então, a gente vai ter alguns fatores que vão influenciar essa ascensão dos reis. Quais fatores são esses? A crise do sistema feudal, né? Então, o fim do feudalismo, ele vai fazer com que os poderes passem para o rei. O crescimento do comércio e das cidades, né? Então, isso vai ser um fator importante. O trabalho assalariado, então a gente vai ter muitas pessoas que vão deixar de ser servos e vão passar a ser um trabalho assalariado. O fortalecimento de uma burguesia que vai apoiar o rei, os reis. Né? Então, esses aí são os fatores. Né? A crise do sistema feudal, o crescimento do comércio das cidades, o trabalho assalariado e o fortalecimento da burguesia. Ok? Vamos lá, pessoal. A letra C. Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos do rei? Por que a burguesia vai apoiar o rei? A burguesia queria o seguinte: ela queria leis que facilitassem o comércio, né? Então, leis que incentivassem, que facilitassem o comércio, a unificação de pesos, medidas, moedas, impostos, tudo isso aí era o que a burguesia queria. Por quê? Vamos pensar lá no feudalismo, em que você tinha vários senhores feudais. Se você era um comerciante e cada senhor feudal usava um sistema de medida, isso dificultava. Se cada senhor feudal cobrasse um tipo de imposto, isso dificultava. Então, qual que era o interesse aí dos comerciantes, da burguesia? Unificação de pesos, medidas, moeda e a garantia de leis aí que garantissem o comércio. Beleza? Na letra D. De que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? Então, como que os comerciantes podiam auxiliar o rei aí? Principalmente com as riquezas, né? O dinheiro da burguesia vai
patrocinar e vai fazer com que muitos reis consigam formar os seus exércitos, ok? Então, com o dinheiro dos burgueses, os reis vão conseguir formar os seus exércitos. Na letra E, quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico do processo de criação dos Estados Nacionais Europeus? Então, quais que eram, né, as coisas boas que viriam, né, com a formação dos Estados Nacionais, né, dos países? Então, a gente vai ter aí algumas coisas que são positivas. Uma delas, unificação das leis e da justiça. Então, agora não é mais cada senhor feudal que faz a sua lei. Agora a gente tem uma lei geral, né? Então, unificação das leis e da justiça, a constituição de um exército nacional, né? Então a constituição de um exército que podia defender de invasões externas, isso também é um ponto positivo. Possibilidade de novos investimentos, né? Então as nações vão poder fazer novos investimentos, como por exemplo a gente viu no caso de Portugal, que vai investir nas grandes navegações, da Espanha, né? Então esses aí são os benefícios do ponto de vista político e econômico. Então, unificação de leis e da justiça, possibilidade da formação de um exército, possibilidade também de investimentos. Beleza? Vamos lá para a próxima. Então a gente tem aí, né, uma imagem, né, que seria a sociedade do antigo regime, e tem, na letra A, descreva o que você observa na imagem, quem são as pessoas representadas. Então vocês vão fazer uma descrição dessa imagem aí, quais dessas figuras aí que vocês conhecem, né? Então a gente tem quem sentado aqui em cima, né, seria o rei. Aqui do lado a gente tem representante de quem? Da igreja, né? Aqui a gente tem os nobres, aí aqui a gente tem a população em geral. A gente tem aqui um cara que trabalha com ferro, a gente tem aqui atrás uma pessoa que vende as coisas, né? A gente tem aqui os chamados bobos da corte, aqueles que faziam o entretenimento. Então, vocês vão descrever a imagem. Então, vocês vão colocar o que vocês estão vendo, beleza? Na letra B, quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Qual estratégia utilizou para fazer essa identificação? Então, uma das estratégias é olhar as roupas, né? Visualizar as roupas deles. Então, quais as camadas sociais? A gente vai ter a nobreza, né? E o rei, os padres, que é a igreja, a burguesia, que são os comerciantes, e o povo, artesãos, agricultores, artistas. Então essas aí são as camadas sociais. A nobreza, o clero, né, que é a igreja, a burguesia e o povo, artesãos, agricultores, artistas. E qual a estratégia para saber, para identificar eles? As roupas e os objetos que são representados. Na letra C, quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias? Então, o que cada camada dessas aí se beneficiava aí com a centralização do poder? Primeiro, o rei e a nobreza. Eles vão ter o quê? Poder e privilégios. Esse era o interesse deles, né? O poder que eles iriam ganhar e os privilégios também. A burguesia, o que eles queriam? Facilitar o comércio. Da burguesia queria que o comércio crescesse cada vez mais. Então, esse era o interesse dela. A igreja ela tinha uma troca com o rei, né? A igreja legitima o poder do rei, ou seja, a igreja fala, olha, esse rei foi escolhido por Deus, e em troca a igreja também dá privilégios aí para a igreja, ok? Então, a igreja ela vai poder legitimar o poder do rei, e o rei vai dar privilégios para a igreja. Que tipo de privilégios? A garantia, por exemplo, de uma religião oficial, né? Que aquele estado tinha, aquele país tinha uma religião oficial, determinada igreja, ok? E o povo, né? Uma das características, uma das coisas boas para o povo era a unificação das leis, né? Esse é um exemplo de alguma dos motivos, né, de apoio dessa centralização das monarquias, né? Dos interesses aí, ok? Na letra D, dentre os grupos representados, quais detinham maior poder? E o que levou a construir essa hipótese? Quais que tinham maior poder? O rei e a nobreza. E como que a gente sabe que são eles, né? Além do rei e da nobreza, né, a igreja também era muito forte. Porque eles são representados onde? Vamos voltar aqui. Eles são representados na parte de cima. Olha só, então o rei, a nobreza, o clero, né, que são os padres, eles são representados aí na parte de cima do desenho, né? Ok? Vamos aí, número 3. Durante a Idade Média, não existiam os estados modernos. Na verdade, a partir do século X, começou o movimento para a criação das monarquias nacionais.
as monarquias nacionais foram se formando gradativamente após o enfraquecimento do sistema feudal e fortalecimento da burguesia, que se deu por meio do renascimento do comércio. No processo de formação das monarquias nacionais, além dos próprios reis, pelo menos 3 grupos estiveram envolvidos: a burguesia, a nobreza e a igreja. Cada um desses grupos tinha interesses próprios. Dessa maneira, pesquise em seu livro didático ou na internet e descreva quais os interesses de cada um dos grupos sociais listados abaixo em relação à criação dos estados modernos. Então, pessoal, quais os interesses desses 3 grupos aí? A gente já viu isso na questão anterior. Vamos lá, então. A burguesia. O que a burguesia queria? Criação de leis que facilitasse o comércio. Então, criação de leis que facilitavam o comércio e a unificação de pesos, medidas, moeda. Então, eles queriam isso. Para que eles queriam isso? Para que se incentivasse o comércio. Então, esses aí os interesses da burguesia. Unificação de pesos, medidas e moeda, criação de leis que facilitassem o comércio. E a nobreza? O que a nobreza queria? Ela queria manter os seus privilégios. Né? Então, a nobreza queria os privilégios que ela estava acostumada. Então, a vida boa aí da nobreza eles queriam manter isso aí. A igreja, né? A igreja é aquela troca que eu falei. Ela garante a legitimidade do poder do rei. O que é legitimar? Né? Ela garante, ela fala, olha, foi Deus que escolheu esse rei aí. E em troca ela também ganha privilégios. Né? Ela ganha aí privilégios do Estado, como, por exemplo, uma religião oficial, né? Que era instituído pelo rei. Ok? Bom, agora número 4. Em função das muitas disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias não foi marcado por momentos de tranquilidade e paz. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram nesse período de disputas territoriais e centralização do poder dos reis. Entre as guerras que ocorreram, podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, que iniciou em 1337 e teve fim em 1453. Observe a imagem abaixo e em seguida responda as questões abaixo. Então a gente vai falar aí da Guerra dos 100 Anos, né? Que se vocês observarem, vocês vão ver que a Guerra dos 100 Anos não durou só 100 anos, né? Ela durou mais do que 100 anos. Ela durou aí mais ou menos 116 anos. Outra coisa, pessoal, quando a gente fala que a guerra durou de 116 anos, né, a Guerra dos 100 Anos, não significa que foram 116 anos de guerra todo dia. Não, foram várias batalhas e essas várias batalhas são chamadas juntas de Guerra dos 100 Anos, ok? E tem algumas coisas importantes aí sobre elas. Vamos lá. Quais reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Quais os 2 reinos aí que entraram em guerra? Vai ser a França e a Inglaterra, ok? Então, França e Inglaterra, os reinos que estavam envolvidos aí na Guerra dos 100 Anos. Na letra B, quais eram os interesses em disputa durante a guerra? Então, por que esses países entraram em guerra? A gente vai ter 2 motivos. O primeiro motivo vai ser a disputa pelo trono francês, ok? Então, depois da morte do rei Carlos IV, a gente vai ter o fim de uma dinastia, né, que é quando o poder vai passando de pai para filho, e a gente vai ter uma briga para ver quem que tinha direito de assumir esse trono. E o rei da Inglaterra vai falar que é ele que tinha o direito, porque lá na família dele, ele seguindo, né, a dinastia, seguindo a hereditariedade, era ele que tinha direito. E aí, por causa de várias brigas de interesses, aí a gente vai ter essa disputa pelo trono. Então, primeiro motivo, disputa pelo trono francês. E o segundo motivo, disputa pela região de Flandres. Né? Era uma região que era muito rica, era uma região que tinha muitos minérios, é uma região que dava muito retorno econômico. Então, os motivos aí, disputa pelo trono francês e disputa pela rica região de Flandres, beleza? Pessoal, vamos para a próxima aí, na letra C. Ao final da guerra, limites territoriais estavam delimitados. No entanto, para além das conquistas e demarcação de terras, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Então, a gente vai ter aí, depois da guerra, quais as suas consequências. Quais vão ser essas consequências? A gente vai ter fome, destruição, a gente vai ter a disseminação, né, da peste negra. Então, a peste negra vai se espalhar muito durante a Guerra dos 100 Anos. Né? Então, fome, seca, destruição, falta de alimento, a disseminação da peste negra.
E também a gente vai ter um fortalecimento do nacionalismo francês. O que é isso? Os franceses vão começar a sentir que eles participam e que eles formam uma nação. Ok? Então essa aí é a resposta da letra C. Agora vamos à letra D. Na Guerra dos 100 Anos, uma figura ganhou destaque, Joana d'Arc. Pesquise no livro didático ou na internet quem foi Joana d'Arc e qual o seu papel na Guerra dos 100 Anos. Procure destacar também as consequências da sua participação na guerra. Estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres na Idade Média. Ok? Então, quem foi Joana d'Arc? Joana d'Arc vai ser uma jovem francesa, né? Ela vai nascer aí em 1412 e ela vai viver a vida dela toda dentro do meio aí da Guerra dos 100 Anos. Né? Então, ela vai estar aí envolta, né, nessas disputas. Desde muito nova, ela vai ver essa violência, né, ela vai ver os pais dela sendo assassinados, né, por soldados ingleses, e ela vai dizer que ela ouvia vozes. Então, Joana d'Arc falava que você tinha alguns anjos, tinha o anjo Miguel, Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida, que falavam com ela que seria responsável por levar a França à vitória, que ela tinha que entrar no exército para poder ajudar a França. Então, ela vai cortar os seus cabelos, vai entrar no exército, ela vai, depois de muito tempo, ela vai conseguir falar com o rei. Não se sabe exatamente, né, como que ela conseguiu isso, mas sabe-se que ela conseguiu falar com o rei e o rei aceitou ela no exército, embora ela fosse mulher, e ela vai conduzir o exército francês aí à vitória. Alguns acham que ela era realmente quase que uma heroína, que ela batalhou muito e que ela ganhou muitas batalhas. Outros que ela servia mais como uma inspiração. Acontece que, de qualquer forma, ela vai realmente conseguir unir os franceses e os franceses vão ganhar mais fôlego, mais força na guerra. Né? Então, ela vai ganhar várias batalhas. O que vai acontecer com ela? Em uma das batalhas, ela vai acabar sendo presa pelos ingleses e os ingleses vão julgar ela como uma bruxa. Eles vão falar que ela, na verdade, ela não tinha sido mandada por Deus, na verdade ela usava de bruxaria e eles vão condenar ela à fogueira. Então ela vai ser morta aí, queimada. Né? Quando acontece isso, os franceses vão se revoltar mais ainda, né, pela morte da sua heroína. Pessoal, muito tempo depois, né, a Joana d'Arc vai inclusive ser considerada santa. Né? Então, depois de ela ser morta, ela vai ser considerada santa. Então, nessa questão, está pedindo para vocês contarem um pouco dessa história dela e fazer uma contrapartida com as mulheres, né, no mesmo período. As mulheres no mesmo período tinham essas oportunidades? Né? Não. As mulheres nessa época, elas eram criadas, né, para serem boas esposas, eram criadas para obedecer ao marido, e a Joana d'Arc ela vai ser uma exceção no meio dessas mulheres. Né? Ela vai ser uma figura única, ok? Então, comentem aí, façam um parágrafo aí de mais ou menos umas 5, 6 linhas sobre a Joana d'Arc e o papel dela em relação às outras mulheres do período, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Mandem as atividades para mim pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Se quiser falar comigo, pode me procurar no Instagram. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!